contemporâneos da docência. Você, professor, você, professora, que está acompanhando aqui a nossa série, sabe que hoje é o nosso último episódio, episódio 7. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o fenômeno das séries de TV na educação. E para isso, mais uma vez, eu estou aqui com o professor Tássio. Bem-vindo, professor. Olá, Bruno. Professor, eu já começaria lhe perguntando: quais são os desafios contemporâneos da docência relacionados à exploração das séries de TV na educação? Bruno, são muitos desafios. Agora, eu considero que, diferente um pouquinho dos games, nós temos uma relação de proximidade um pouco maior das séries de TV com o público docente. O formato das séries de TV, de forma específica, ele já está no Brasil desde a década de 90, quando a gente pensa em Armação Ilimitada, A Grande Família, dentre diversas outras séries de televisão que nós temos aqui na Globo, que pegaram o formato americano de séries de TV e trouxeram para narrativas que são bem nossas. Então a gente já está meio que acostumado em ver aquelas séries com temporadas, com um número de episódios definidos, mas a gente começa a ter um formato mais próximo do que o mainstream americano nos traz de alguns anos para cá. A gente vê algumas iniciativas ainda um pouco tímidas de algumas redes de televisão, porém nós temos essa relação de proximidade, principalmente depois que os serviços de streaming, ou seja, de vídeo que você tem a partir da conexão com a internet, se espalhou pelo nosso país. Professor Tássio, eu diria que um desafio que está muito atrelado a esse, porque a gente já tem realmente, como você está trazendo, alguma aproximação há mais tempo com isso, mas eu vejo, professor, também a questão ainda da docência ser muito distante do campo, posso dizer assim, científico da comunicação. Eu acho que a gente estuda muito pouco comunicação, e comunicação é estruturante do processo da docência. Quer dizer, nós não fazemos educação sem comunicação, mas ao mesmo tempo a gente estuda muito pouco comunicação, e eu acho que a gente ainda tem um processo de comunicação muito intuitivo. E eu acho que as séries, aí é um desafio de percepção mesmo, né? Para a gente ir acurando isso, eu acho que a gente precisa aprender muito com esses produtos culturais do contemporâneo, da cultura pop, porque, por exemplo, me vem aqui, o que é que você acha? Os roteiros hoje das séries de TV, os roteiros são muito envolventes, né? Por analogia, eu sempre fico pensando, roteiros envolventes prendem. Corta para a sala de aula. Será que um grande desafio contemporâneo hoje é a gente rever o nosso modo de planejar a docência? Ou seja, como é que a gente pode aprender com a roteirização desses produtos e trazer alguns elementos muito, eu diria, fascinantes, envolventes, que prendem? É possível a gente prender essa geração que a gente está educando com uma outra perspectiva de planejamento, se inspirando talvez um pouco nas séries? Como é que você vê isso? Nós temos 2 pontos para discutir aí. O primeiro deles é a utilização das séries de TV enquanto um recurso didático em sala de aula, tá? E aí vem o primeiro salto. O primeiro salto você vai passar de simples espectador dessas séries de televisão para um professor que aproveita dessas narrativas que são potencialmente interessantes para o processo de ensino-aprendizagem e leva essas narrativas para a sala de aula. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é utilizar da narrativa, ou seja, da estrutura narrativa desses roteiros de séries de TV para serem elementos estruturantes dentro do seu planejamento, tá? Então, quando você me diz, olha, o roteiro da série é um roteiro que é interessante, mas o roteiro da sala de aula é um roteiro que não é interessante, a gente tem um problema aí, tá? E que problema é esse? Por que o roteiro de um é melhor, atrai mais audiência do que o outro? Nós temos toda uma estrutura, todo um investimento de efeitos especiais, de diretores, etc, etc. Mas será que a gente não pode pegar elementos dessa narrativa e levar para a sala de aula enquanto potenciais educacionais para nosso ensino-aprendizagem? Professor, eu estou aqui pensando, por exemplo,
eu vejo que as séries hoje, elas trazem uma perspectiva muito multireferencializada, né, da cultura. Então você tem ali um encontro de muitas linguagens, né? E de um modo geral a nossa sala de aula ainda é muito suportada pela oralidade funcional, né? Fomos educados por essa linguagem de forma prevalente e somos críticos, somos capazes de pensar, somos sensíveis, enfim. Mas o que eu quero dizer talvez seja essas séries de hoje, elas trazem muito fortemente esse encontro, essa profusão de linguagens. Talvez não resida aí um grande desafio a gente incorporar outras linguagens, outras referências às nossas práticas? A incorporação de outras linguagens para a construção de narrativas é chamada pelo Henry Jenkins de transmídia, certo? A partir do momento que você tem uma narrativa, que é a narrativa dita como principal, e ela é constituída por diversas outras narrativas que não necessariamente são da mesma mídia, da mídia principal. Por exemplo, a gente pega um determinado filme ou série de filmes, tá? Que vai falar sobre uma narrativa, certo? Essa narrativa é considerada como a narrativa principal. Porém, nós teremos histórias em quadrinhos, teremos animações, teremos outros filmes que vão contar histórias periféricas acerca da narrativa principal. Que vai seguir em frente só assistindo o filme? Sim, mas você terá uma riqueza muito maior dessa narrativa se você acompanhar as outras mídias que estão ali ao redor delas. E as séries de TV não são diferentes. A gente tem um fenômeno chamado de série spin-off, tá? Que são séries que contam histórias, digamos assim, alternativas ou histórias periféricas de outras séries. Como, por exemplo, você tem uma história que trabalha uma determinada narrativa sobre as intrigas de em uma determinada cidade, só que um personagem específico, digamos, um advogado, ele tem uma história muito interessante, tem um papel importante, porém ele não é explicado em detalhes nessa narrativa. O que a empresa faz? Faz com esse personagem, esse advogado, uma série que vai estar girando ao redor da série principal, é o spin-off. Então, a narrativa transmídia ela é muito utilizada hoje justamente para você ter uma relação de engajamento maior desses fãs com as séries de TV. Por que isso? Porque a série ela vai ter um número de episódios específico por temporada e entre uma temporada e outra você vai ter um processo aí de hiato que você não tem material. E aí vem essas outras narrativas, os quadrinhos, os spin-offs e outras mídias para que o público não fique frio, ou seja, sem aquela narrativa, sem aquela série de TV para ficar ali vidrado, ficar ali ligado naquele processo. Então a gente tem muito que aprender ainda sobre isso. Professor, me ocorre também, aqui pelo menos a experiência nossa aqui do CEAP com a docência, é que, insistindo inclusive na comunicação, é que a gente tem, por exemplo, como princípio básico nos fenômenos de educação, a escuta. Quer dizer, não dá para a gente educar sem escutar. E pela nossa experiência, insisto aqui, a gente percebe que a docência escuta muito pouco a discência no que diz respeito a esses fenômenos de séries. Ou seja, nós docentes ainda sabemos muito pouco sobre esse universo cultural que a discência explora. Então isso do ponto de vista da comunicação, a gente não consegue de fato estabelecer, né, links, provocações, estimulações, ao contrário, distanciamentos, exatamente porque a gente não sabe o que cada faixa etária ou cada grupo de interesse está de fato assistindo, curtindo, interagindo. Então eu vejo que talvez que um grande desafio é a gente voltar, né, para o mais elementar do processo educativo, que é tentar conversar com a juventude, seja ela em que faixa etária for, até mesmo com as crianças aí 10, 11 anos que já começam a assistir esses fenômenos e saber o que elas estão empolgadas e gerando audiência. Você enxerga um pouco na sua experiência que ainda há um distanciamento do universo cultural dos discentes quando comparado ao universo, eu diria, cultural dos adultos, de nós professores? Esse é um desafio? Perfeitamente. Eu vou trazer alguns dados que são extremamente importantes para a nossa análise aqui.
Hoje, o canal do YouTube que tem o maior número de visualizações, superando artistas pop, bandas, comediantes, enfim, todos os canais do YouTube, é um perfil de séries infantis, brasileiro inclusive. Então, falar sobre a narrativa que crianças, adolescentes e adultos, estudantes em geral, estão vivenciando, é falar sobre experiência de vida. É falar sobre experiência enquanto formação. Ou, melhor, o inverso, formação na experiência. E essa experiência está me formando em quê? Quando uma criança de 1, 2, 3 anos, ela assiste uma determinada série infantil e ouve as cantigas tradicionais, ouve um pouco sobre as cores, sobre os números. Será que não está ocorrendo aprendizagem ali? E a gente não consegue dialogar? Muitas vezes a gente vê essas séries cheias de colorido, cheias de aspectos que são bem do infantil, que são, digamos assim, de forma preconceituosa, atrelada ao infantil, e por trás delas nós temos temas muito sérios, como as questões relacionadas à família, a questão do crescimento adolescente e os problemas que são passados nessa época, problemas relacionados à guerra, à violência, todos eles trazidos ali no pano de fundo daquela narrativa. E nós não sabemos nada disso porque não conversamos com nossos estudantes. Então sim, existe ainda um abismo, existe ainda uma distância muito grande e passa muito pelo que você falou, de uma escuta sensível, de você ouvir o seu estudante perguntar: você está ligado em que, afinal de contas? É verdade. E você me faz lembrar agora, inclusive, um trechinho de um livro do Sérgio Abranches, né? Que é muito legal. Não me ocorre agora o nome do título, mas ele vai dizer exatamente quando a gente não consegue, ou melhor, quando a gente não acha respostas naquilo que a ciência traz, a gente vai para a ficção. E eu estou falando isso porque aqui na nossa experiência, Tássio, com a docência, explorando, apresentando séries, provocando a docência para que explore as séries de TV, a gente ainda vê um pensamento muito próximo do seguinte: mas são muitas ficções, nem tudo aquilo ali é verdade. Como tornar ou como aproveitar essa narrativa muito expressivamente ficcional para poder gerar aprendizagem? E eu acho que a gente talvez precise, como desafio, superar essa ideia ou desconstruir essa ideia de que aquilo que os produtos da cultura, sobretudo do audiovisual, trazem, necessariamente elas precisam ser explicitamente educativas. Eu acho que dentro desse contexto que a gente está vivendo, do entretenimento muito forte, onde as subjetividades querem se divertir, eu acho que tem muita oportunidade de ressignificação, né, do jeito de ver, da ótica, enfim, da gente compreender essa cultura contemporânea. Então eu acho, a partir da provocação que você faz, que a gente ainda tem uma resistência muito grande para identificar o poder, né, da ficção, né? E aí, Tássio, eu queria lhe provocar tentando trazer talvez um desafio que é compreender, por exemplo, por que esse fenômeno extraordinário de uma série como Game of Thrones. Pois é, Bruno. Game of Thrones, inclusive, é um tema de pesquisa meu do mestrado, foi na realidade, hoje do doutorado, e que tem uma audiência estrondosa mundialmente, quebrando recordes de audiência a cada capítulo, a cada episódio, e traz elementos que podem ser trabalhados em sala de aula de forma muito tranquila. Desde os aspectos culturais, do cotidiano, da Idade Média, do início da modernidade, como aspectos da nossa sociedade em geral, como violência, as intrigas, e até o factual em termos históricos. Afinal de contas, o próprio autor da série disse que se inspirou em eventos históricos acontecidos na Inglaterra moderna, para poder construir a sua narrativa. Então a gente vai ter vários elementos para se trabalhar em sala de aula, numa série que tem uma audiência enorme, certo? E que tem fãs espalhados pelo mundo inteiro. Então, elementos não faltam, produção de conteúdo não falta, e inclusive já tem professores produzindo sobre isso. É importante a gente trazer uma questão que é importante, muito relevante no caso, que é o seguinte: poxa,
as aulas de história. Vocês estão vendo muito eu falando aqui sobre história, porque minha formação inicial é na licenciatura em história. A aula de história é considerada enfadonha, muitas vezes é considerada chata até, por assim dizer. Porém, nós temos produções de conteúdo de professores na área de história que chegam às 200 mil visualizações por semana. O que está acontecendo? Qual a barreira que está aí no meio? Nós sabemos que tem a barreira dos recursos de produção. Porém, nós temos a questão da narrativa, que é a questão gênese desse processo. Qual é o caminho narrativo que esse professor que produz no YouTube faz e que nós professores estamos ou não estamos fazendo em sala de aula? Como é que isso acontece, afinal de contas? E aí eu trago de volta a sua reflexão, porque se Game of Thrones suscita tantas questões, suscita tantos debates, nós temos uma série que critica fortemente as questões tecnológicas do nosso tempo, que é Black Mirror. E eu sei que você tem estudos sobre isso, não é, Bruno? Então eu queria que você falasse quais são os desafios que aparecem em Black Mirror que nós podemos trazer para a sala de aula. Olha, Tássio, eu acho que primeiro a gente precisa se permitir, de fato, estar atento a essas narrativas que estão sendo disseminadas, estão em fluxos por ali. E você traz Black Mirror, que é uma série, para mim, assim, saudavelmente perturbadora. Se é que o perturbador pode ser saudável, mas eu acho que sim, para a docência, né? Porque eu acho que tira um pouco o nosso centro, porque talvez não esteja Black Mirror discutindo sobre o futuro, talvez esteja discutindo até mais sobre o presente, né? Quem sabe até sobre o passado. Porque há ali, Tássio, um fenômeno de provocação, no sentido de para onde, enquanto sociedade, já estamos caminhando. Olha, Tássio, a gente certamente ficaria conversando aqui por muito mais tempo, porque é um universo muito fascinante, né, do contemporâneo, onde todos nós talvez nem mais estejamos assistindo uma série ou duas. Talvez quando a gente fala hoje em série, a gente fala quantas você está assistindo, quantas você está seguindo. Então significa que tem muito link possível para a gente estar fazendo, né? Desde a educação infantil, uma série delas, quanto séries para adolescente até para o ensino superior, né? Então realmente é um universo, tá, que eu acho que o maior desafio talvez seja, por um lado, a gente não subestimá-las, né? A gente precisa prestar atenção, de fato, nesses fenômenos. Eu acho que, por outro lado, se a gente não subestima, por outro lado, é a gente ser provocado a pensar na quantidade possível, na qualidade possível de geração, de conversação que essas séries podem, né, gerar. Então eu tenho certeza, professor, professora, que acompanhou essa série até esse 7º episódio, eu tenho certeza que você está aí agora muito estimulado, pelo menos esse é a nossa intenção, que você esteja muito estimulado, desejoso de se aproximar, de ver sob outras perspectivas. Espero que você tenha gostado da nossa série, que você tenha curtido a nossa série. Espero rever vocês em breve, tá bom? Um grande abraço, toda a equipe SEAP.